Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e aqui no canal Yes No Code eu te ajudo a aprender sobre no code, ferramentas no code que vão te ajudar a você tirar suas ideias do papel sem precisar aprender anos de programação e sem precisar digitar linhas de código para criar produtos digitais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente deve ter dúvida aí, já passou por alguma coisa nesse sentido, principalmente se você é uma pessoa que quer empreender, tem várias ideias, né? Sempre está pensando em criar algum aplicativo, algum site, algum produto digital. Você já parou para pensar no seguinte, já teve essa situação? Você tem uma ideia e você pensa, puxa, tive uma ideia muito legal. Nossa, essa ideia vai mudar o mundo, vai ser um aplicativo que vai valer milhões. E, nossa, deixa eu anotar essa ideia aqui, deixa eu guardar, não vou contar para ninguém sobre essa ideia, porque senão alguém vai roubar a minha ideia, alguém vai construir, vai fazer antes de mim, então eu não posso contar. E aí vai guardar essa ideia lá, 7 chaves, e não vai contar para ninguém essa ideia. Você já passou por esse cenário? Já teve algum problema? Ou você tem, por exemplo, hoje alguma ideia que você não conta pra ninguém, que você tem medo que alguém pegue essa ideia e faça essa ideia antes de você, roube a sua ideia e tudo mais? Então eu tenho uma notícia pra você. Você não precisa ter esse comportamento de guardar suas ideias. E acredite em mim, eu já fui uma dessas pessoas. Eu tenho várias ideias, sou uma pessoa super criativa, eu tenho muitas ideias a todo momento, costumo anotar essas ideias, essa é uma boa prática. Mas eu também tinha esse medo de não contar minhas ideias para ninguém, de ter medo que alguém fosse roubar as minhas ideias. E é natural, isso acontece com todo mundo, principalmente empreendedores de primeira viagem, quando geralmente é a sua primeira ideia, e aí você tem esse medo, né, e você não quer contar para ninguém. Mas eu vim aqui gravar esse vídeo para dizer para você que você não precisa ter esse medo, e eu vou te contar e explicar um pouco mais por que você não deve ter medo da sua ideia e de contar ela para as outras pessoas. E digo mais, digo que é importante que você conte e compartilhe as suas ideias com outras pessoas e que fale para várias pessoas sobre a sua ideia, tá? É justamente fazer o comportamento ao contrário, que você não quer falar para ninguém, realmente você deve falar para as pessoas. Eu vou contar por quê. O que acontece? Se a gente parar para pensar, uma ideia é só uma ideia, né? Ela não significa nada. A gente não deve ter apego às nossas ideias. Por quê? Porque nós pegamos várias informações do nosso dia a dia e a gente vai captando essas informações e em algum momento essas informações se cruzam no nosso cérebro e a gente gera as ideias, né? E a gente chega a alguma conclusão. E é natural que várias pessoas tenham esse mesmo comportamento e gerem ideias semelhantes, né, à que você teve. Principalmente se as pessoas tiveram exposição ao mesmo tipo de informações que você está tendo e tudo mais. Então, pensar que a sua ideia ela é única e que só você teve essa ideia é meio difícil de dizer que é 100% verdade que vai acontecer isso, em que na maioria dos casos realmente só você vai ter essa ideia. É muito comum que outras pessoas também tenham a mesma ideia que você e também que não tenham falado para ninguém, né? E aí quando você vê, por exemplo, alguém fazendo algo que você já tinha pensado, nota o seguinte, você vai ver que às vezes é muito parecido, mas sempre tem alguma diferença, assim, ou às vezes realmente pode ser muito parecido. E aí você pode até ficar bravo e falar: nossa, copiaram a minha ideia. Nossa, fizeram a minha ideia, mas um pouco diferente. E você vai ficar com aquele sentimento de raiva, né? E até um ciúme ali falando: nossa, que nada a ver, o cara fez a minha ideia, roubou a minha ideia, olha só, ou putz, fizeram antes de mim, agora é tarde demais. E às vezes você fica até com vontade de fazer a sua ideia mais rápido ainda e mais ansioso para fazer, porque justamente você viu alguém fazendo. E daí você fala: nossa, alguém fez a minha ideia, agora eu tenho que fazer mesmo, tenho que correr, ser mais rápido que essa pessoa para fazer essa ideia antes que copiem de mim ou antes que o mercado já não funcione mais. Mas vamos pensar o seguinte: ideias são só ideias, né? Por mais que eu venha aqui no vídeo e fale assim, gente, tive 10 ideias aqui, e aí eu falo, nossa, não vou fazer um vídeo falando das minhas ideias, nem a pau, vão copiar minha ideia, vão fazer antes de mim. Primeiro que se você tem um monte de ideias, já é um problema, né? Porque um monte de ideia significa que você não vai executar nenhuma delas, porque falta foco e, cara, ter 10 ideias
é pior do que ter uma boa ideia, né? Então, primeiro ponto é que, primeiro, as suas ideias às vezes não são só suas, outras pessoas têm ideias, e uma ideia é só uma ideia, e não adianta nada se você não botar em prática, né? Então, se você tem um monte de ideia, o primeiro passo é filtrar essas ideias e escolher principalmente uma grande ideia que você acha que tem potencial se você quer empreender e fazer apenas uma coisa de cada vez. Ter foco é muito importante porque fazer apenas uma ideia já vai ser um grande desafio. Segundo ponto é que, cara, as outras pessoas também têm as suas próprias ideias e principalmente todo mundo tá cheio de coisas para fazer e sem tempo. Então, é muito difícil que você conte a sua ideia para alguém e a pessoa vai parar tudo o que ela tá fazendo na vida dela para justamente fazer a sua ideia acontecer, né? E se a gente falar sobre execução, como a execução é o mais importante, cara, eu posso contar minha ideia e se ninguém fizer nada ou ninguém botar ela em prática, vai continuar sendo uma ideia. Então você não vai simplesmente automaticamente perder a sua ideia contando ela para alguém, porque para a ideia realmente acontecer, quem escolher fazer essa ideia se tornar realidade vai ter todo o trabalho de fazer tudo o que é necessário para que essa ideia realmente se torne realidade e dê certo, né? Então, esse realmente é o grande desafio, é de colocar a ideia em prática, escolher uma ideia boa, entender se realmente essa ideia é boa, né? E por que que o no-code é um grande aliado das pessoas que têm ideias? Porque com o no-code você pode facilmente pegar uma ideia e executar essa ideia, né? Então, se você tem medo que alguém roube essa ideia, o melhor a fazer não é esconder a sua ideia, é executar a sua ideia, é botar ela em prática. Aí sim, você vai ser aquela pessoa que os outros vão olhar e vai falar, olha lá o cara fazendo a minha ideia, né? Porque aí você vai estar na frente, você vai estar fazendo, você vai estar executando. E por que contar a sua ideia é benéfico? Primeiro que ninguém vai roubar a sua ideia, porque eu falei isso, né? Que você já entendeu. Cara, para alguém roubar a sua ideia, a pessoa teria que parar tudo que ela tá fazendo para realmente focar na tua ideia, que nem foi ela que gerou. Então, eu acho que é muito não provável que isso vai acontecer. Segundo, é bom que você vai compartilhar a sua ideia com alguém e já vai ver a reação dessa pessoa a hora que você contar essa ideia para ela. E aí, você já vai começar a sentir se a sua ideia realmente tem potencial. Mas também tome cuidado, tá? Porque a hora que você conta suas ideias para seus familiares ou pessoas próximas de você, saiba que essas pessoas elas não querem te magoar. Então, muito provavelmente, elas não vão ser 100% honestas com você em relação a se a sua ideia é boa ou não. Então, não tome isso também como uma forma de validação da sua ideia. Pensando que, pô, minha mãe falou que é legal, sabe? Tipo, não, geralmente a sua mãe não vai ser o usuário que vai comprar o seu produto ou utilizar o seu serviço. Então, não tente ficar validando com seus amigos. Mas, pense o seguinte, é legal você contar porque você vai conseguir ter uma ideia, até mesmo na hora que você falar a sua ideia para alguém, você vai estar refletindo sobre a sua própria ideia e vendo você mesmo se essa ideia é legal, se ela não é. Então, tem muitos benefícios ao você contar essa ideia para as pessoas e colocar suas ideias no mundo, tá? Outra coisa também é que você colocando a sua ideia para as pessoas, você vai coletar feedback, porque às vezes pode ser que alguma pessoa achou sua ideia sensacional, legal, e vai falar, pô, legal, gostei dessa ideia, já existe esse produto, já existe esse serviço, gostaria de comprar e tudo mais. Então daí sim, quando você começar a contar sua ideia para pessoas que realmente se importam com aquilo que você pretende fazer, são pessoas que você vai resolver problemas, aí você vai começar a ter uma validação de pessoas reais que podem ser até clientes em potencial que você pode no futuro oferecer as suas soluções para essas pessoas. E você pode até engajar em conversas com essas pessoas para entender mais a fundo sobre o perfil dessas pessoas, sobre o problema e até vai te ajudar a você evoluir essa ideia, que às vezes no começo você pode ter pensado que era uma grande ideia e aí você vai começar a perceber, poxa, talvez não tinha pensado nisso, alguma pessoa me falou que já existe alguma coisa semelhante. E é importante você pesquisar também sobre essa ideia para saber se já existe, se alguém já tentou fazer algo semelhante, se deu certo, por que deu certo, se deu errado, por que deu errado. Então, não tenha medo de esconder as suas ideias, né? Não tenha medo de falar sobre as suas ideias. Não esconda as suas ideias, conte as suas ideias para as outras pessoas, vá no sentido de descobrir se a sua ideia é uma boa ideia. E muitas vezes, as pessoas escondem as ideias porque elas, no fundo, têm medo de descobrir que a ideia não é boa. Então, elas ficam guardando essa ideia ali no mundinho da fantasia, achando que a ideia é boa, que não sei o quê, mas tem medo de expor a ideia ao mundo
e talvez descobrir que, cara, alguém já fez isso, ou a sua ideia não é tão boa assim quanto você pensou. Tem vários problemas envolvidos com isso, né? E tem pessoas que vão além, né? Que além de não descobrirem se a ideia é boa, se já existem e não conversam com ninguém, já sai construindo o negócio e depois lá na frente vai descobrir que, cara, não dava para fazer isso que você queria fazer. Tem problemas legais envolvidos, tem outras coisas que você não pensou, tem coisas que não vão funcionar nessa ideia. E aí já tá com o produto pronto, já gastou tempo, já gastou dinheiro e podia ter sido evitado, né, por simplesmente não querer compartilhar a ideia, não querer contar para as outras pessoas o que você está fazendo. E contar para as pessoas engaja. Se o que você está fazendo é legal, você já vai conseguir pessoas próximas de você que estão interessadas pela sua ideia, por aquilo que você está fazendo, se engajam no mesmo objetivo, no mesmo propósito que você. Então, tem muito mais benefícios do que malefícios, tá? De você compartilhar suas ideias. Então, não tenha medo. Realmente compartilhe. E também tem muita gente que quer que você assine documentos, né? Tipo, é um famoso que é o NDA, né? Que é uma cláusula que você, depois que ouvir a sua ideia, né? Tipo, depois que você compartilhar a ideia, você não pode fazer nada semelhante, você não pode comentar sobre a ideia com outras pessoas. Então, existe no mundo de startups esse documento que chama NDA, que muita gente fala, beleza, vou te contar a minha ideia e tal, mas você tem que assinar esse documento aqui, porque senão não pode participar do projeto ou não pode saber sobre a ideia. Isso também é outra coisa que, de um tempo para cá, caiu muito em desuso, porque realmente é o mesmo assunto que eu já comentei, né? Não tem a necessidade de você ficar exigindo as pessoas assinarem documentos, exigir confidencialidade de uma coisa que nem existe, né? E que o grande problema de fazer aquilo se tornar realidade é, de fato, a execução. Então, se é difícil para você fazer a sua ideia, vai ser difícil para qualquer pessoa que ouvir falar sobre ela. E, de novo, não acredito que as pessoas vão parar tudo que elas estão fazendo e investir numa ideia de uma pessoa aleatória que elas ouviram falar só porque, achei interessante, tá? Então, não tenha medo. O objetivo aqui é você explorar, entender se a sua ideia é válida, descobrir o quanto antes se tem potencial e aí, se tiver potencial, usar no code para fazer uma validação, para construir algo simples, começar a continuar a validação, entender mais o potencial dessa ideia até chegar realmente no produto. Então, é realmente trilhar esse processo de execução que é o mais difícil e é o que vai exigir mais de todas as pessoas que têm ideias e querem empreender e querem criar seus projetos, tá? Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Compartilhe as suas ideias, não tenha medo e seja feliz e vá em direção a você concretizar seus objetivos e construir suas startups e validar e descobrir realmente se de fato sua ideia é boa o suficiente para você investir tempo e passar anos aí da sua vida fazendo esse projeto se tornar realidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, obrigado se você assistiu até agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí que tem esse medo também. E deixe seu comentário aí se você quiser comentar alguma coisa. Valeu, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!